buscar? Ou Não, eu busco. Não. Deixa eles... Cadê? Tem que buscar. Ó, voltamos pro segundo horário. Jana foi tomar um cadiquinho de água também. Se alguém quiser jogar alguma dúvida e sentir a necessidade de repetir desde o início, vocês podem mandar aqui de novo, tá? Que a gente volta desde o começo. Eu não sei se eu respondi. Um aluno de Piuí tinha perguntado se nós salvaríamos a aula. Sim, ela vai estar salva, ela vai estar no Instagram, tá? Amanhã mesmo o Ricardo já vai estar divulgando o link dela para vocês. Voltei. Ok? Ó, vocês querem que a gente repita a partir de onde? 1985 ou gases poluentes? Propelentes. Propelentes. E olha que eu estou próximo. O pessoal não tá entrando. Miguel, cansei das suas promessas, tá? Não sinto verdade em você, Miguel. Acho sim a sua fala falsa. Ó, tem gente pedindo, a Isa pediu desde o início, a maioria do pessoal tá pedindo a partir de 1985. Tá, então eu dou uma resumida rapidão, vai lá. Porque aí eu já começo falando do início e já termino. O pessoal já entrou? Ou não? Estão entrando. A gente tinha 60 e poucas pessoas. Não, então vamos esperar um pouquinho. Nós vamos esperar mesmo um pouquinho. Que aí a gente espera todo mundo. É só essa parte e fala um pouquinho sobre Sim. A garrafa de café do Will, gente, olha aqui. Nossa, ele tomou uma garrafa. Sentado gritando. Saudade de assistir jogo do Galo, né, Valdir? Ó, 60. Espera mais um pouquinho. Tá. Acho que você tá batendo todos os recortes de audiência. Semana na barriguinha. Podem começar, Jana. Vamos lá? Então vamos voltar aqui, porque aí todo mundo que perdeu já fica de olho, tá? Ó, voltando. Primeiro falar sobre a camada de ozônio. Camada de ozônio é onde eu tenho um determinado ponto da minha atmosfera, ali perto da estratosfera, onde eu tenho um monte de ozônio que fica fazendo essa camada, tá? Então, uma concentração bem grande de ozônio, formando uma camada nessa região da atmosfera, que é a estratosfera, faz com que a gente tenha um filtro. E aí, a hora que vem o sol, essa camada de ozônio blinda, filtra esses raios UV e entra bem pouquinho para atingir a gente. Então, se você for pensar, mais de 90% do UV fica retido no filtro. Que filtro que é esse? A camada de ozônio, que é onde eu tenho uma concentração bem grande de ozônio, tá bom? Que é o O3. Aí o que acontece? Em 1985, eles descobriram um buraco nessa camada. O mais interessante é que esse buraco é lá da Antártida. E aí eles ficam pensando, ó, o que faz com que esse O3, que é o ozônio, que esse ozônio se decomponha, né? O que faz ele se decompor? Na época, muitos gases propelentes, aerossóis, freons, eram utilizados em atividades do cotidiano. Exemplo, né? Vários aerossóis, gases de geladeira, eram esses CFCs, que são os freons. E aí, esses gases sendo jogados na atmosfera, eles decompõem a molécula de ozônio. Aquele ozônio que estava lá, bonitinho, concentrado, formando uma camada benéfica para a gente. E aí eles foram estudar por que estava lá na Antártida. Porque pensa, São Paulo, Rio, vários outros lugares do mundo tem uma concentração muito grande de poluentes sendo jogados na atmosfera, né? Uma atividade industrial e tal muito grande. E aí o que faz com que a gente tenha esse buraco lá na Antártida, né?
pressão, a temperatura, todas as questões que tem lá naquele lugar fazem com que a reação de decomposição do ozônio ocorra mais facilmente. Então, eles em 1985, olha pra você ver, tem 34 anos isso, né? Já repararam que tinha um buraco nesse filtro. E isso não é legal, porque a gente precisa dessa camada para filtrar os UV, blindar os UV que vem do sol, porque a gente não ia aguentar tanto raios UV assim, tá bom? Mas o que acontece? Durante os anos, gases da geladeira, aerossóis, foram utilizados outros gases propelentes. O que eu sei, por exemplo, da geladeira, foi utilizado propano, outros gases que não eram os freons, que não eram os CFCs. E aí o que ocorreu então, depois a gente ter essa troca, porque né, estava prejudicando e decompondo a camada de ozônio e tal, e aí depois dessa troca, agora atualmente eles analisaram que esse buraco não aumentou e mais, teve uma reduzida. Ainda assim, a gente tem um buraco lá na Antártida da camada de ozônio, mas ele está potencialmente fechando, né? O que é legal. Vários outros fatores contribuíram para isso, né? Mas um deles é a gente não utilizar tanto mais freons e gases CFCs que a gente fala em atividades corriqueiras, ok? Então a camada de ozônio é uma camada que está ali na estratosfera, que é uma região da atmosfera, que tem uma grande concentração de O3, que é o ozônio, que faz com que a gente tenha um filtro contra raios UV, ultravioleta, ok? Sim? Perguntas? Vamos lá, pessoal. Dúvidas desse pedacinho final da matéria? O que vocês querem saber? Podem perguntar, que nós temos mais 20 minutinhos. 8h20, a gente encerra em 8h40, né? Uhum. Então, vocês podem perguntar, gente. Abre as perguntas à Jana, tá? Cecília, como assim a quantidade não é constante? É porque é uma reação de equilíbrio. Quanto maior a intensificação de raios UV, maior a formação de ozônio a partir do oxigênio. Então, quanto mais raios UV o Sol disponibilizar para aquela região, mais eu vou conseguir formar O3, certo? Então, pensa, eu preciso de 3 oxigênios. Para respirar, a gente utiliza o O2. Quando eu tenho a intensificação, a intensidade de raios UV vindo pelo Sol, ele provoca a reação de formação do O3. Por isso que fica uma concentração grande de O3 lá em cima, formando essa camada. E aí o que acontece? Não é constante, eu não posso dizer uma quantidade constante. Tem tantas moléculas ou coisas do gênero de O3. Se tem muita intensificação de raios UV vindo pelo Sol, produz muito O3. Se diminui essa intensidade de UV, diminui também o O3. Eu falo que o planeta é maravilhoso, né? Não sei por que a ciência brigou com a igreja ou Deus, seja o que for, porque é tão bonitinho, é tudo muito certinho. Pensa para você ver, se tem muita intensidade de UV, eu vou precisar de mais ozônio. Se não tem tanta intensidade de UV, eu não vou precisar de tanto ozônio. Então é um equilíbrio. É o tal negócio, eu preciso de um filtro que vai barrar mais de 90% desse UV. Se aumentar demais, eu aumento meu filtro. Se eu diminuir um pouquinho, eu posso diminuir no meu filtro. Tá? Então é um equilíbrio. A intensificação dos raios UV é que fazem a reação de formação do O3. Da mesma forma que os gases propelentes, aerosóis, os freons, fazem a decomposição dele. Então eu quero formar ele, eu não quero decompor. Se a gente jogar na atmosfera muitos freons, muitos gases propelentes, aerossóis e tudo mais, eu vou destruir esse ozônio, entendeu?
Então, por isso que eu falo que não é constante, depende da intensidade de raios UV, porque são eles que fazem a formação da molécula de ozônio naquela região. A Thalia está perguntando qual a diferença do efeito estufa e da camada de ozônio. Ou essa camada faz parte do efeito estufa? Não, lá no efeito estufa é porque a gente tem várias etapas, né? Mesosfera, estratosfera, toposfera. A gente está falando de camadas diferentes, tá bom? E quando eu falo de efeito estufa ali, eu tô falando de quando bate no solo e volta infravermelho, tá? Então vai vir do sol ultravioleta, vai vir do sol calor, vai vir tudo do sol e vai entrar sem nenhum problema. No efeito estufa, quando bate no solo, eu tenho então os raios infravermelhos. Aí sim eles vão atingir aquelas moléculas do efeito estufa. Então olha só, eu estou falando de raios diferentes, de comprimento de onda diferente. Tá? Na camada de ozônio, eu tenho um pouco de filtro, um pouco de blindagem daquele ultravioleta que vem direto do Sol. Quando eu estou falando de efeito estufa, esse restinho de UV que passou pela camada de ozônio, ele vai passar sem nenhum problema pelo cobertor transparente. Tá? Então, uma coisa é a camada de ozônio, outra coisa é o cobertor transparente. A camada de ozônio blinda a passagem aqui de raios UV, deixa passar só um pouquinho. Quando ele passa, eu tenho um cobertor transparente, certo? Esse cobertor transparente não afeta esses raios solares. Ele só afeta depois que bate no solo. E aí eu tenho vários raios infravermelhos. Aí sim, não deixa sair, tá bom? Então eu tô falando de coisas diferentes. Camada de ozônio, cobertor transparente. Vamos ver aqui. A Cecília... não, ela disse que você já respondeu a da camada. Ela queria saber se os gases propelentes são os que mais propiciam a abertura da camada. Ou se eles não propiciam. Sim, são eles que decompõem o ozônio. E aí, por isso que ocorreu uma diminuição da utilização deles. A gente não utiliza na geladeira CFC+, utiliza propano, tá? Então, olha só, a gente foi se adaptando a outros gases e não tivesse tanto problema assim, tá bom? Nós temos uma pergunta aqui pedindo para contextualizar todos os tópicos e mostrar tipo uma espécie de resumo. Aí você quer ver se tem mais algumas perguntas e aí depois a gente faz a contextualização? Pode ser? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu queria só finalizar com esse aqui, ó. A Laura Mello. O único buraco da camada é esse na Antártida? Que eles analisaram, sim. E igual eu tô te falando, é bom que a gente viu que ele potencialmente vem melhorando, né? Ele vem fechando. Mas que a gente tem estudado, divulgado, tudo mais, sim, esse lá da Antártida. Bom, então era só da Laura. Aí, se você já quiser fazer um... Tá, então eu vou fechar. Tá vendo que eu coloco sempre um balãozinho aqui, né? Química verde. Quando a gente pensa em química verde, eu defendo muito a química verde, porque a gente pensa assim, ó. Química verde é quando a gente tem um estudo e faz o desenvolvimento de equipamentos, de metodologias, de projetos que vão buscar alternativas mais viáveis, alternativas ambientalmente corretas para resolver os problemas que a gente tem da sociedade. Então, quando eu penso em química verde, eu penso em ter os mesmos produtos, eu penso em ter a formação dos empregos, das indústrias, mas tendo também o cuidado de cuidar, vou falar duas vezes o cuidado, né? De cuidar do meio ambiente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu estava lendo esses dias e até passou na televisão sobre os filmes, né? Então, olha só, caiu até num exercício que eu coloquei para vocês de polímero. Ao invés da gente usar aqueles plásticos, até a Gleice estava até falando que lembrou da gente, né, das aulas, aqueles plásticos que a gente usa em cozinha, né, aqueles que esticam e tal. Como é que chama aqueles plásticos brancos? A gente chama de plástico filme, né? Plástico filme, aquele plástico filme e tudo mais vindo do petróleo, que é um combustível fóssil, que é não renovável e tudo mais. A gente tem alguns estudos de algumas universidades fazendo de casca de mamão, de casca de camarão.
Então imagina, casca de mamão, o que você faz com ela? Você joga fora. O que você faz com a casca do camarão? Você joga fora. Então imagina a gente pegar aquele lixo e agregar valor a um produto, tá? Então falar de química verde é isso. Eu vou continuar tendo produto, eu vou continuar tendo plástico, eu vou continuar tendo filme, mas ele vindo de uma matéria-prima que seja renovável. E aí aquilo que ia virar lixo, que ia ser um problema para mim talvez, eu pego e faço um produto. Então eu vou continuar gerando emprego, gerando renda, tendo o produto, mas cuidando mais do ambiente, tá? Então falar de química verde é isso. Buscar metodologias, equipamentos, aplicações que possam envolver esses processos ambientalmente corretos, mas que também nos disponibilize aquilo que a gente precisa. Porque é engraçado que falar de química ambiental é lindo, mas às vezes fazer é difícil, porque mexe na nossa qualidade de vida, mexe no nosso emprego, não é? Então, se a gente continuar tendo qualidade de vida, se a gente continuar tendo emprego, tendo produto e tudo mais, e cuidando do planeta seria o ideal, né? Ok? Fechamos? Vê se tem mais uma pergunta, senão eu vou finalizar. Está sendo o resumão. Vamos esperar as perguntas? E aí, gente, mais alguma dúvida? Se não tiver dúvida, vai dando joinha, porque aí a gente vai finalizando para a gente saber. Ó, a Thaís acabou de entrar, Jana. Oi. Tá te mandando parabéns. Ah, entendi. Ela colocou assim, fiquei sabendo agora. Eu achei que era da aula, né? Ela ficou sabendo do bebê agora, tá te mandando parabéns. Obrigada. A gente ainda vai filmar a barriguinha, já tá saliente já. Tá redondinha, Thaís. Mais bonitinho. O Luiz tá falando, contou pra Thaís e ela não acreditou. Sim, gente, ela tá grávida, já tem barriguinha aqui, bonitinha, entendeu? Sério? Eu já tive que comprar uma calça de grávida, que as minhas calças são muito apertadas. Aí, olha só, já tô com calça de grávida. Acho que não tem mais pergunta, não. Já. Então, vamos finalizar, tá? Então, olha só. Ah, só um minutinho. A da Laura acabou de chegar, ó. Na parte do efeito estufa, o cobertor só impede a saída do calor ou ele absorve também? Ele armazena. Então, olha só. Absorver eu acho muito forte. Talvez a palavra armazenar seja mais fiel. Como vibram as moléculas, elas meio que armazenam esse calor, essa energia, na forma de vibração. E isso faz com que a gente tenha não só mais energia ali da molécula em si, como ela também vai liberar um pouco mais de calor. Então é como se ela conseguisse, Laura, conservar a temperatura. Porque não vai embora a temperatura, não vai embora os raios. E aí elas conseguem, em relação à vibração, conservar, armazenar essa temperatura em forma de vibração, entende? Então ela faz isso. A Ana Beatriz tá perguntando aqui se a química verde é uma introdução aos polímeros ou se são conteúdos independentes. Não, eu citei o polímero porque a gente hoje em dia trabalha muito com biopolímero. Eu citei o da casca do mamão e da casca do camarão porque são biopolímeros, tá? Então é na parte ambiental mesmo. Eu citei polímero só porque eu tinha dado um exercício para vocês, tá? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas foi só um exemplo mesmo. Só para mostrar para vocês que tem como a gente utilizar rotas mais viáveis quando a gente fala de cuidar do ambiente. O Luiz está perguntando aqui, por que não tem camadas, porque não tem buracos nas camadas de ozônio nos outros centros urbanos? Por que só tem na Antártida? No início, quando eles descobriram um buraco, isso foi a primeira pergunta. Nossa, mas tem lugares que poluem tanto, por que o buraco está lá, né? Lá não tem nem gente, né? Se for pensar. Devido à questão ambiental lá mesmo. A pressão de lá, a temperatura de lá, tudo lá é mais favorável à decomposição do ozônio, entendeu? E aí, aquele gás que solta aqui, ali ou ali, ele não vai ficar concentrado naquele lugar, né? A gente tem que falar a nível global.
Quem dera, né, se aquela usina que produzisse, que fizesse aquele, despejasse aquele tanto de moléculas na atmosfera, ficasse só lá dentro da usina. Não é assim, né? Então a gente tem que falar de um todo. E quando a gente fala de um todo, a hora que a gente chega lá na Antártida, lá as questões climáticas são propícias para a decomposição do ozônio. Aí por isso que o buraco está sendo lá. Temperatura, pressão e várias outras coisas. Temperatura e pressão que eu lembro agora. Por enquanto, nenhuma subiu ainda, Jana. Pode, se você quiser fazer a contextualização então vamos finalizar. Quando eu falo de química ambiental, são processos que a gente estuda que possa cuidar ou mesmo prejudicar o meio ambiente para que a gente encontre uma outra rota, né? Quando a gente começou a aula, a gente falou sobre combustíveis fósseis versus biocombustíveis. Quando a gente falou de combustíveis fósseis, mas eles não são bons para o meio ambiente. Justamente, a gente está vendo que aqueles combustíveis que nós utilizamos, que nós somos dependentes ainda, né, para a energia, igual o petróleo, né, a gasolina, dentre outras coisas, são prejudiciais para o meio ambiente, tá? E aí, como rota mais viável, a gente tem os biocombustíveis. Mas por que os biocombustíveis hoje não são usados e a gente deixa de lado os combustíveis fósseis? Porque a gente tem também a questão da qualidade de vida, daquilo que é oneroso, ou mais oneroso, ou menos oneroso, que compensa mais. Tanto que eu falei para vocês que só surgiu o pró-álcool, que foi a questão da gente fazer o álcool da cana-de-açúcar, quando nós tivemos uma crise de petróleo. Se não tivesse a crise no petróleo, a gente não tinha produzido, não tinha um Programa Nacional do Álcool aqui no Brasil, tá? E aí teve uma queda muito grande quando descobriu o pré-sal, porque aí era mais fácil extrair, não é? Então, olha só, a gente tem que ver aquilo que compensa economicamente ou não, né? E aí a química verde vem muito ajudar a gente nisso, tá? A gente falou também de alguns tópicos: efeito estufa, chuva ácida, inversão térmica e sobre a camada de ozônio. Quando a gente falou do efeito estufa, a gente falou que, na verdade, o efeito estufa não é ruim, o efeito estufa é bom pra gente. Ele faz com que a gente tenha temperaturas mais amenas no planeta, tá? Dias e noites com temperaturas bem mais consideráveis que a gente pode aguentar. Mas qual que é o problema do efeito estufa? Quando a gente joga muitas moléculas para a atmosfera, a gente intensifica esse efeito estufa. Então aquela temperatura que era para ser conservada e ser bom para a gente, passa a ser um problema, porque cria o que nós chamamos de aquecimento global, que é o aumento da temperatura média do planeta, tá bom? O que isso acarreta? Derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, e aí aquela bola de neve que eu já disse para vocês, aí vai perdendo algumas espécies marinhas, e aí o outro que precisava na cadeia alimentar do outro, e aí vai, tá? Além disso, igual vocês perguntaram e a gente citou, pessoas perdem, perdem as casas, os lugares, algumas cidades super tomadas pela água do mar que vem subindo, né? Então não é legal para ninguém. Quando a gente fala de chuva ácida, toda chuva é ácida, porque tem CO2 na atmosfera de qualquer maneira. Na nossa respiração, dos animais, todo jeito nós vamos jogar CO2 na atmosfera. O que é o problema da chuva ácida? A intensificação da acidez. Como que acontece a intensificação da acidez? Quando a gente joga CO2 demais na atmosfera ou poluente demais que possa gerar ácido. Como que isso ocorre? Atividades industriais, queimas de combustíveis fósseis, aí vai jogar na atmosfera mais CO2 do que precisa, vai jogar óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, tudo isso na atmosfera. E aí, quando chove, a água vai interagir com esses óxidos e vai formar ácidos. Formando ácidos, eu tenho então a chuva ácida, que é alguns lugares que são mais poluentes, né? Tem mais poluentes, tá bom? Sobre a inversão térmica. Inversão térmica ela surgiu em Londres, só para vocês lembrarem, inversão térmica Londres, que matou um monte de gente por problemas respiratórios. Lugares frios e que tem muita poluição, pode ocorrer uma inversão térmica. O ar quente que ficaria perto do solo passa a ficar na camada mais
superior. E o frio passa a ficar nas camadas mais próximas do solo. Isso ocorre quando a gente tem mudanças climáticas e tudo mais. Quando isso ocorre, a gente tem a formação de uma fumaça, meio neblina, uma coisa assim, que fica onde nós ficamos, perto do solo. E aí isso trouxe em Londres e pode trazer em vários outros eventos de inversão térmica problemas respiratórios. E na época matou aquele tanto de gente por problemas de respiração mesmo, tá? Por último, camada de ozônio, que é uma camada que existe ali na estratosfera e ela não é constante. Se tiver muito UV, produz muito ozônio. Se não tiver tanto UV, não produz tanto ozônio. Essa camada ela serve para blindar esses raios UV, por isso que existe um equilíbrio, e mais de 90% é filtrado, então entra só um pouquinho para a gente de UV, tá bom? Existe o buraco, que é lá na Antártida, que atualmente eles têm uma ideia bem positiva da melhora dele, tá? Mas até porque uma das coisas que ocorreu é que a gente não utiliza tanto mais CFCs, gases freons, que são aqueles gases aerossóis, propelentes, que fazem a decomposição do ozônio. Então, se eu tenho muito UV, eu formo muito ozônio e que consegue filtrar aquele tanto de raio UV e a gente receber só o que é necessário, ok? Lembrando de química verde para fechar, são aqueles processos, aplicações, metodologias que são estudadas, visando processos ambientalmente corretos, que tem a produção de produtos, que tem a conservação dos empregos, só que com rotas mais viáveis para o ambiente. Tá bom? Foi o resumão? Acho que foi. Sim, a Ana Clara perguntou se poderia disponibilizar alguns exercícios para reforçar a revisão. Pode. Você fez os exercícios que eu mandei? Vê se ela responde. Se ela teve alguma dúvida neles. Ou não? Porque eu fiz 30 exercícios de química ambiental e coloquei no site. Porque, por exemplo, eu poderia, se você tiver feito a lista, a gente poderia corrigir, alguma coisa assim, se vocês quisessem. Lembrando, pessoal, que a lista de exercício fica no tópico Biblioteca Quarentena, tá? E, Ludmila, sim, tá? Como todas as aulas, estará salva e será disponibilizado o link para vocês, ok? Gente, mais alguma dúvida? A Jana pode encerrar. Os coraçõezinhos estão subindo já. Pode ir. O Aleph falou que a aula ficou muito boa, só faltou a camisa do Cruzeiro. Ah, então, como o Cruzeiro estava muito ruim, eu aposentei as minhas camisas. Mas agora que eu vou ficar barrigudinha, eu vou usar, tá? Vou usar minhas camisetas. A Ana falou que não viu que tinha a lista de química ambiental junto. Dá uma olhadinha lá. Então olha lá, são 30, tá? Porque o que acontece? De polímeros, o pessoal fez a lista e eles foram enviando para mim aqueles exercícios que eles tinham mais dificuldade e a gente resolveu, tá? Por isso que eu te perguntei, tenta fazer esses exercícios que eu coloquei no site e aqueles que você tiver mais dificuldade, você manda para mim o número, quem sabe a gente dá uma passadinha aqui na aula, tá? É isso que a gente vem fazendo, que eu acho que tá funcionando. Mas tem lá, tem de polímero, que vai ser a próxima aula, e tem de química ambiental. Bom, então é isso, Jana. O pessoal tá dizendo que a aula foi muito boa, que a live também deu certo. E estão pedindo pra você mostrar a barriguinha, então vamos encerrar vocês dois. Deixa eu dar um zoomzinho pra trás. Olha, gente, vocês viram que eu engordei, né? Mas é porque eu não tô passando mal, eu tô comendo nessa quarentena. Eu como de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite. Olha só, tá dando pra aparecer? Tá. Olha a bolinha, gente. Todos nós sairemos com barriguinhas da quarentena, mas a única pessoa que estará grávida é a Jana. Olha isso. Eu acho mais bonitinho. A terceira vez que eu achei bom de ter barriga. Olha isso. Bom, tô muito feliz. Então,
É isso, pessoal. Tchau, gente, ó. Beijo. Beijo. Saudade de vocês sempre. Próxima aula no canal do YouTube, o Ricardo vai enviar para vocês o link, tá? Tchau, obrigada. Beijo. Tá dando uma bolinha mesmo, olha, gente.